Boa noite, meu nome é Anélia Alves Mendes, eu sou aluna do curso de Engenharia Civil do Unicesumar e o objetivo desse vídeo é apresentar o meu TCC. Então, o título do TCC é Projeto Geométrico de Rodovias, Análise do Traçado Horizontal da Rodovia SP-079, trecho entre Votorantim e Piedade, KM 104 ao KM 116. O meu professor orientando foi o professor Dr. Henrique Straiuoto, e o objetivo do trabalho é trazer como é feito um projeto geométrico, a elaboração do projeto geométrico. E junto disso eu trouxe o estudo de caso da SP079. Então a geometria da via ela tem grande influência no comportamento dos motoristas e na ocorrência de acidentes. Então uma geometria não muito bem estudada, que não siga as normas, que não atenda os parâmetros mínimos, ela influencia a ter mais acidentes. E esses acidentes eles geram impactos importantes, tanto sociais quanto econômicos. Então, uma pessoa acidentada, ela tem custo com saúde, ela precisa de médico, ela precisa de medicamentos, ela precisa de um tratamento. Tem a perda de produtividade, então às vezes ela não consegue trabalhar, ela precisa de um afastamento, ela precisa mudar a rotina dela. E os danos materiais, que são os próprios veículos envolvidos no acidente. Um bom projeto geométrico, seguindo as normas técnicas, pode contribuir para reduzir esses riscos e trazer o conforto para o usuário. Então, o projeto geométrico de rodovias é responsável por definir as características da via, buscando garantir segurança, conforto e eficiência para os usuários. Ele é baseado em normas técnicas. No nosso caso, a gente tem o DENIT e o DR São Paulo. O DENIT ele é em parâmetro federal, então o Brasil todo utiliza o manual do DENIT. Se não me engano, se eu não estou errada, é de 1999. E o DR São Paulo ele é mais focado aqui para o estado de São Paulo, mas ele é uma normativa que foi feita a partir do manual DENIT. Então, muitas informações são iguais, muitas informações são coletadas de lá. E essas normativas, elas estabelecem os parâmetros que devem ser seguidos. Então, estabelece o raio mínimo, a rampa máxima, superelevação, distância de visibilidade, alguns outros itens também parametrizados. E outros fatores que são relevantes para a elaboração de um projeto geométrico é, por exemplo, a velocidade de projeto proposta. Então, estou trabalhando com a concessionária, estou trabalhando com um órgão, e ele pede que, gostaria que a rodovia fosse melhorada e atendesse a velocidade de 60 km por hora. Depende muito do tipo do relevo, depende muito do volume de tráfego, como está o VDM, como que está a capacidade dessa rodovia. Então, esses fatores também que estão fora das normativas, que são as premissas, também fazem parte da elaboração do projeto geométrico. Então, no TCC, a partir da leitura dessas normas, da descrição de cada uma delas, foi desenvolvido o estudo de caso para a rodovia SP079. O trecho é denominado como Rodovia Raimundo Antônio Soares, recebe cerca de 11 mil veículos por dia e é uma importante ligação entre o interior e o litoral sul de São Paulo. Trata-se de uma via muito utilizada para o transporte de cargas, inclusive cargas de hortifruti. Ali na região tem bastante horta, plantações de alface, de legumes, esse tipo de coisa. O trecho ele tem curvas acentuadas. E aí, para a metodologia, primeiro foi feita essa revisão bibliográfica, analisando a teoria mais as normativas, então a gente procurou autores que falassem sobre projetos geométricos junto com a descrição das normas, que são mais parametrizadas, né? A partir disso, eu consegui fazer o estudo de caso, então eu fiz a reconstituição do traçado horizontal e vertical da SP079, eu tinha acesso ao levantamento topográfico convencional, a partir do eixo existente consegui desenhar o alinhamento horizontal e daí o vertical também. Com esses dois elementos desenhados, traçados em AutoCAD, foi possível fazer a análise dos parâmetros geométricos. Então, essa imagem ela mostra como é o traçado horizontal do trecho em estudo. Então, dá para ver a presença de muitas curvas. E essa outra imagem demonstra o traçado vertical. Ele tem uma característica ali um pouco montanhosa, talvez até um ondulado, mas eu caracterizaria mais como montanhosa. Então, atualmente,
A velocidade da rodovia é de 60 km por hora. Tem a presença de curvas acentuadas, com raios variando de 80 metros a 1.740 metros. E o relevo também é acentuado, com rampas de até 6,06%. Então, considerando esses parâmetros verticais e horizontais, a rodovia pode ser classificada como classe 1B. A classe 1B é rodovia de pista simples com um elevado padrão. Então, são rodovias com nível de serviço um pouco maior, porém ainda em pista simples, não é duplicada. Com isso, com essa classificação e atendendo essa velocidade de 60 km por hora, o raio mínimo deveria ser de 125 metros. Se a gente voltar no slide anterior, a gente vai ver que a gente tem curva que inicia com 80. Então, a gente já tem curvas aqui que não atendem a velocidade, que já estariam fora do esperado. E a rampa máxima deveria ser de 6%, classificando ele como um relevo ondulado barra montanhoso. Então, aqui a gente pode ver no perfil que a gente tem esse misto, né? Então, a gente tem ali um montanhoso, passa por um ondulado, montanhoso e assim por diante. A partir dessa análise dos parâmetros, então, eu tinha uma tabela com todas as curvas horizontais e eu consegui ver que duas curvas horizontais não atendiam a velocidade de 60 km por hora, porque estariam abaixo de 125 metros. E aí uma solução para resolver esse problema seria reduzir a velocidade para 50 km nesse trecho e também aumentar a sinalização, tanto para essa curva quanto para as demais. A gente reduz a velocidade nessas duas curvas, porém em todas as curvas do trecho seria importante aumentar a sinalização e os dispositivos de segurança, muito por conta dos índices de acidentes que está tendo. Então, por ter um alto índice de acidente no trecho e somente duas curvas não estão dentro do nosso parâmetro geométrico do traçado horizontal e vertical, provavelmente o problema seja outra disciplina, não seria geometria, talvez seria a falta de sinalização. Bom, por fim, então o trabalho teve como objetivo analisar o projeto geométrico da rodovia SP-079, tanto o traçado horizontal quanto vertical. Eu entendo que esse tipo de análise de uma rodovia que está aumentando a sua capacidade, que está com um nível de serviço um pouco maior, e ela foi feita muito anteriormente, então ela já é uma rodovia antiga, esse tipo de análise ele permite a gente verificar se hoje ela está atendendo o que ela realmente está sendo usada, porque antes, quando ela foi feita, ela atendia um nível de serviço. Hoje ela já tem um nível de serviço muito maior. Então, a adoção desse tipo de análise para rodovias executadas há um bom tempo, mas de forma a ver se elas atendem o nível de serviço hoje. Então, se elas estão atendendo os parâmetros que espero, se o VDM aumentou, se o VDM diminuiu, para a gente poder classificá-las novamente e poder propor novas melhorias. E a importância de um projeto bem dimensionado, para garantir melhores condições de tráfego e reduzir o risco de acidente. Então, o projeto geométrico é muito importante. Aqui são apresentadas as referências utilizadas na elaboração do TCC. E por fim, eu queria agradecer muito a oportunidade e fiquem com Deus.